Capítulo 7. O galpão era frio e escuro, e havia um leve maquinário funcionando para quebrar o silêncio, além do pulsar de seus corações. Não era muito grande, talvez 9 metros por 6, o suficiente para dar insegurança e vulnerabilidade. Pequenas luzes piscavam aleatoriamente por lá, como dezenas de olhos observando-os. Cara, odeio isso. Rebecca mirou a fina luz de sua lanterna na parede oeste, procurando algo fora do comum e tentando não ficar enjoada. Nos filmes, detetives particulares e policiais que invadem lugares sempre andam calmamente, procurando evidências como se morassem no lugar. Mas na vida real, invadir lugares que não deveria era aterrorizante. Ela sabia que tinham o direito, de que eram os mocinhos, mas ainda assim, suas mãos suavam, seu coração martelava e desejava desesperadamente que houvesse um banheiro o qual pudesse usar. Sua bexiga parecia ter encolhido para o tamanho de uma noz. Eu vou ter que esperar, a não ser que queira molhar território inimigo. Rebecca não queria. Ela se curvou para olhar de perto a máquina à sua frente. Um aparelho do tamanho de uma geladeira coberto de botões. Uma etiqueta na frente dizia Ogo Relay, seja lá o que for. Até onde podia dizer, a sala estava cheia de máquinas barulhentas cobertas de botões. Se os outros galpões forem iguais a este, levará uma noite inteira para achar o painel oculto de Trent. Cada um ficou com uma parede, e John foi verificar as mesas no centro. Havia provavelmente uma câmera de segurança em algum lugar, deixando-os mais apressados. Eles esperavam que os poucos empregados significassem que ninguém estaria olhando. Se tiverem muita sorte, o sistema de segurança ainda nem estaria conectado. Não, isso seria um milagre. Sorte seria se entrássemos e saíssemos vivos e ilesos, com ou sem aquele livro. Desde que saíram da van, os alarmes internos de Rebecca vinham tocando até dar nos nervos. No pouco tempo com os Stars, ela aprendeu que confiar na intuição era importante, talvez mais importante do que uma arma. O instinto diz às pessoas para fugir de balas, para se esconder quando o inimigo está próximo, e saber quando esperar para agir. O problema é, como você sabe se é instinto ou se está se borrando de medo? Ela não sabia, só sabia que não se sentia bem. Estava gelada e agitada, seu estômago sentindo a ansiedade e não recusava a crença de que algo ruim iria acontecer. Por outro lado, ela deveria estar assustada. Eles todos deveriam. O que faziam era perigoso. Algo ruim poderia acontecer e não é paranoia, é realidade. Olá, o que foi aquilo? Bem à direita da máquina Ogo tinha algo que parecia ser um aquecedor de água. Um aparelho alto e cilíndrico com uma pequena janela de vidro na frente. Embaixo dela tinha uma bobina de papel diagramado, cheio de linhas pretas, nada familiar. O que chamou sua atenção foi a poeira no vidro. Era a mesma fina poeira que parecia cobrir tudo na sala, mas havia uma exceção. Havia um rastro na poeira, uma camada de névoa que podia ter sido feito pelo dedo de alguém. Um rastro na poeira? Se alguém tivesse passado o dedo no vidro, teria limpado o caminho, por completo. Rebecca tocou o corpo da máquina, franzindo, e sentiu a granulação da superfície da poeira, pequenos grãos sobre os dedos. Era pintado, talvez com spray. A poeira era falsa. Deve ter algo. Ela cochichou e tocou a janela onde estava a mancha. A janela abriu estalando, abanando para fora, e havia um brilhante quadrado de metal lá dentro. 10 teclas num painel completamente sem poeira. O papel também era falso, apenas uma parte do vidro. Bingo! John sussurrou atrás dela e Rebecca recuou, sentindo uma descarga de empolgação, quando os outros se aproximaram, sentindo a tensão de cada um. A junção de suas respirações fez uma pequena nuvem na congelante sala, lembrando-a do frio. Tá frio demais. Nós devíamos voltar para a van, voltar pro hotel e tomar um banho rátigo. Ela podia ouvir o desespero em sua voz interna. Não era o frio, era o lugar. Brilhante! David disse suavemente e deu um passo adiante, erguendo sua lanterna. Ele tinha memorizado os códigos de Trent, 11 ao todo, cada um com 8 dígitos. Vai ser o último, aposto,
John cochichou. Rebecca teria rido se não estivesse tão assustada. John se calou quando os viram David digitar os primeiros números, Rebecca pensando que não ficaria tão desapontada se não funcionassem. Jackson tinha ligado, sua fria e culta voz informando Reston que 2 times de 4 homens haviam decolado de helicóptero de Salt Lake City e estavam a caminho. Acontece que o nosso departamento estava entretendo algumas das tropas, Jackson havia dito. Nós temos que agradecer Trent por isso. Ele sugeriu que recolocássemos antecipadamente uma parte de nossa segurança para a grande inauguração, tal como para o pronunciamento. Reston ficou feliz em ouvir isso, mas não tanto. O fato de haver 3 homens armados e 2 mulheres fuxicando a entrada do planeta no meio da noite? Eles não conseguirão entrar, Jay. Jackson mudou o assunto gentilmente. Eles não têm acesso. Reston acabou agradecendo-o, ao invés de dar suas instintivas e grosseiras respostas. Jackson Cortland era um mais protetor e arrogante filho da mãe que já havia conhecido, mas também era extremamente competente e selvagem se precisasse ser. O último homem que cruzou o caminho de Jackson voltou em pedaços para a família através do correio. Dizer de jeito nenhum era pedir para pular de um prédio. Jackson deixou bem claro que agradeceu a ligação, mas seria melhor se resolvesse situações como essa sozinho no futuro. Se Reston tivesse se preocupado em avaliar os procedimentos internos, teria descoberto sobre as equipes em Salt Lake City. Não houve nenhum tapa explícito, mas ele entendeu o recado. Ele desligou o telefone sentindo-se severamente espancado. Observar os 5 invasores o deixou mais nervoso ainda. Sem códigos, sem acesso, mesmo que achem os controles. 20 minutos. Tudo o que ele tinha que fazer era esperar 20 minutos, meia hora lá fora. Reston respirou fundo e exalou lentamente, e esqueceu de inalar de novo quando viu um deles, uma garota, abrindo a janela do painel. Eles acharam, e eu ainda não sei quem são, e como sabem sobre o planeta. E o jeito como um dos homens avançou sobre o painel e começou a digitar, mostrou que 20 minutos era tempo demais para esperar. Ele tá chutando números aleatórios, não é possível. Reston observou o alto homem de cabelos escuros continuando a digitar números, e pensou no que Trent havia dito na última reunião, que White Umbrella podia ter vazamento de informações. Vazamento de algum superior, alguém que pode saber os códigos de entrada. Ele foi para o telefone de novo e parou, o súbito aviso de Jackson fazendo ele suar levemente. Ele tinha que cuidar disso, tinha que impedi-los de entrar, mas todos estavam dormindo e não tinha interfone. Reston tinha uma arma no seu quarto, mas se eles tiverem a senha, ele não terá tempo de desativar. Reston virou-se do monitor e correu para a porta. Havia um botão manual de desligamento escondido em um painel próximo ao elevador, que pode manter o elevador lá embaixo, mesmo que os intrusos tenham os números. E as equipes virão coletar nosso pequeno pacote de invasores. Eu terei que lidar com isso. Ele sorriu, um sorriso totalmente sem humor, e correu em disparada. Leon observava ansiosamente enquanto David digitava outra sequência de números, esperando que ainda não tivessem sido detectados. Ele não viu nenhuma câmera, mas isso não significava que não houvesse uma. Se a Umbrella consegue construir laboratórios subterrâneos gigantes, conseguiria também esconder uma câmera de vídeo. David apertou a última tecla e houve um som em movimento juntos, um baixo riz de hidráulica e um distante ram de um motor. Um pedaço enorme da parede à direita do painel deslizou para cima. Todos ergueram suas armas e as abaixaram depois que viram a grossa grade de metal e o preto vazio do poço de elevador atrás. Nossa! John disse, um tom de admiração em sua voz que Leon tinha de concordar. A seção da parede tinha uns 3 metros de comprimento, grossa e cheia de maquinários, desaparecendo no teto em questão de segundos. Seja lá qual for o mecanismo, devia ser extremamente poderoso. O que foi aquilo? Rebecca sussurrou, e Leon ouviu um segundo depois, um distante ram. Aparentemente o código também chamava o elevador, o crescente eco na fria escuridão do poço. Estava subindo rápido, mas ainda seria uma longa descida. Leon imaginou, não pela primeira vez, como a Umbrella conseguiu construir algo assim. O de Raccoon também era enorme, com sabe lá quantos pavimentos, tudo sob a cidade. Eles devem ter mais dinheiro que Deus, e um baita arquiteto também. Nós devemos ter acionado algum sistema de alerta ou alarme, David disse baixo. Pode não estar vazio.
Leon acenou como todos. Eles estavam quietos e tensos enquanto esperavam, John apontando seu rifle para a grade. Reston achou liso o painel e o abriu sem mais problemas. Mas havia uma trava no botão, uma fina haste de metal enganchada no topo, impedindo-o de ser puxado para baixo. Só de ver a trava, lembrou que era mais uma das precauções da Umbrella, uma que de repente pareceu monumentalmente idiota. As chaves, todos os empregados as tinham, eu ganhei um molho antes de vir. Reston correu suas mãos pelo cabelo, vasculhando seu cérebro desesperadamente. Onde eu coloquei as malditas chaves de segurança? Quando ouviu o elevador ser chamado à superfície alguns segundos atrás, fez tudo o que pôde para não gritar. Eles tinham o código, eles tinham armas, eram em 5 e tinham os códigos. Leva 2 minutos para subir, eu ainda tenho tempo e as chaves estão... Deu branco. Sua mente estava vazia e os segundos estavam passando. Ele já chamou o elevador de volta, mas não voltará se alguém abrir a grade lá em cima. Até onde sabia, os assassinos, sabotadores ou seja lá o que eram, já tinham aberto a grade e estavam olhando o elevador subir, esperando. Ou, talvez, jogando alguns quilos de explosivos no poço ou... Eles estão no controle. Reston virou e correu pelo largo corredor, virando à direita e correndo mais 3 metros pela bifurcação. No seu primeiro dia no planeta, um dos construtores o mostrou todas as travas internas, geradores, armário de remédios na cirurgia, desligamento manual do elevador. Ele bocejou o tempo todo durante o passeio e jogou as chaves numa gaveta da sala de controle, sabendo que não precisaria delas. Reston correu pela porta, decidindo que depois se daria uma bronca por ter esquecido as chaves, pensando como as coisas fugiram do controle num período tão curto de tempo. Há 10 minutos, estava degustando conhaque e relaxando, e daqui a 10 minutos, você poderá estar morto. Reston acelerou. O elevador era grande, pelo menos 3 metros de largura por uns 3,5 de profundidade. John perceu os olhos quando surgiu, a brilhante luz da única lâmpada no teto quase cegando-os depois de tanto tempo na escuridão. Pelo menos está vazio. Agora tudo o que temos que fazer é evitar sermos emboscados e mortos ao chegarmos lá embaixo. O elevador parou suavemente. A trava destrancou e a grade deslizou para dentro da parede. John estava mais perto. Ele olhou para David, que acenou para ir em frente. Primeiro piso, sapatos, roupas masculinas e imbecis da Umbrella, John disse, não se incomodando por não ouvirem risadas. Cada um tem seu próprio modo de lidar com o nervosismo. E o seu senso de humor era mais desenvolvido. E evoluído para eles, pensou, examinando as paredes do elevador por alguma coisa em comum. Bom, talvez não seja muito evoluído. Eles só não apreciavam o seu bom tosto. Ele se manteve entretido, e isso era o importante, algo que o impedia de virar um cubo de gelo. O elevador parecia normal, sujo porém sólido. John entrou com cuidado, Leon atrás, e de repente John ouviu um barulho, bem na hora em que uma luz vermelha começou a piscar no painel de comando do elevador. Não se mexam, John disse, erguendo a mão, não querendo que ninguém mais entrasse até descobrir o que a luz vermelha significava. E a grade de metal fechou atrás dele, a trava trancando. Ele girou, viu que Leon estava a bordo, viu Claire e Rebecca agarrando a grade do lado de fora e David correndo para o painel. Receberam um clique de cima, e Leon, que estava mais perto da grade, gritou para Claire e Rebecca, afastem-se, pois a porta estava descendo, caindo, e as garotas recuando. Ele viu num piscar de olhos suas faces pálidas e chocadas lá fora, e a parede fechou. Mesmo não tendo apertado nada, o elevador começou a descer. Ele correu para os controles, apertando todos os botões até ver o que a luz vermelha significava. Desligamento manual, ele disse, olhando para o jovem policial sem saber o que dizer. O simples plano acabava de ir para o espaço. Porcaria, Leon disse, e John acenou, concordando que isso resumia a tudo.